Ok, doutor. Bom, pessoal, dando seguimento, né, ao nosso bloco aqui das doenças hepáticas, esplênicas, fiquei para falar um pouco sobre as neoplasias benignas, depois da aula do Giovanni, que abordava mais a parte difusa. A princípio, para quem não me conhece, não me apresentei, mas eu sou o Eduardo, sou residente da radiologia da UFM, e vamos dar seguimento aqui ao Rad Talks. Bom, em relação às lesões esplênicas, elas são bastante variáveis, né? Bastante variadas no órgão, no baço, e dentre as lesões benignas, acaba que você tem uma gama de doenças um pouco mais raras, né? Por exemplo, o hemangioma, o amartoma, o SANT, né? Que é a esclerose nodular angiomatoide, angioma de células litorâneas, linfangioma e pseudotumor inflamatório. Eu vou abordar essas aqui, mas lembrando que o baço, por ele ser um órgão linfóide, está responsabilizado pela defesa imunológica, ele acaba sendo, de certa forma, um órgão esquecido. As lesões neoplásicas acabam terminando nele próprio, porque como você tem muitas células de defesa, às vezes não vai para frente o processo neoplásico. A princípio, falando do hemangioma, a etiopatogenia, na maioria das vezes, é congênita. Esse epitélio sinusoidal tipo cavernoso acaba tendo uma proliferação maior e caracterizando a doença. São canais vasculares geralmente de camada única, um enovelamento vascular. É considerada a neoplasia benigna primária mais comum do baço, atinge aí cerca de adultos, né, de 35 a 55 anos, com uma prevalência bastante semelhante em relação a homens e mulheres. Em relação a manifestações clínicas, a maioria dos pacientes são assintomáticos e também pode estar associada a algumas síndromes angiomatosas, como a Klippel-Trenaunay, Turner, Casabeck-Mery-Like. Há possibilidade de ocorrência, né, de ruptura espontânea como uma complicação, e dentre outros também que está relacionado a esse componente vascular proeminente, como infarto, trombose, hemorragias e também a fibrose. Quando cursa com algumas manifestações clínicas, a gente pode perceber hiperesplenismo e também pode degenerar em lesões malignas, apesar de bastante raro. A Casabeck-Mery, né, acho que é assim a pronúncia, é uma coagulopatia, principalmente nos hemangiomas maiores, que você vai ter uma coagulopatia por consumo, podendo gerar uma CIVD. Na avaliação radiológica, geralmente são lesões únicas, entretanto, pode ser múltiplas. Varia de sólido cístico, geralmente a combinação é dos dois, e tendem a ser umas lesões pequenas, podendo apresentar focos de calcificação. A ultrassonografia é bastante variável, geralmente hiperecogênico, sem fluxo ao Doppler, né? Na tomografia, temos lesões hipoatenuantes na fase de pré-contraste, tem real centrípeto, persistente no meio de contraste, geralmente aquele aspecto, né, do hemangioma hepático acaba não sendo muito frequente no baço. A gente espera, né, aquele padrão hepático, mas a gente acaba não encontrando com frequência. Tem hipersinal em T2, realce precoce progressivo, totalmente contraste, mas também pode ser homogêneo e precoce quando de pequenas dimensões. Então é bastante variado, né? Bastante variável as manifestações. Aqui, como para exemplificar, era um paciente de 9 anos com a síndrome, né, de Klippel-Trenaunay, e nas lesões ultrassonográficas eram múltiplas, hiperecogênicas. No axial ponderado em T1, a gente tinha massas hipointensas. Na ponderada em T2, lesões com sinal mais intenso. E no anatomopatológico, na peça macroscópica, percebia-se lesões mais esponjosas, típicas, né, de novelamento, um componente bastante clássico, né, vascular. Também outro exemplo, né, de como ele pode aparecer, aqui já uma lesão com pontos de calcificações no ultrassom, gerando esse aspecto de sombra, né, posterior. Na tomografia revelava realmente esse foco de calcificação e no anátomo patológico também era compatível com os achados de imagem. Também pode vir nas formas múltiplas, apesar de ser um pouco mais raro. No caso, um homem de 74 anos assintomático,
tinha um realce, né, esplênico das massas um pouco mais aumentado na fase mais precoce, na fase mais tardia acaba que o sinal era isointenso, né? Isoatenuante, na verdade. Aqui mostrando um cavernoma, um hemangioma cavernoso, que também pode complicar ter complicações um pouco mais sérias, mostrando várias lesões, né, lesões com o realce mais periférico, múltiplas lesões, com áreas septadas também, e no padrão macroscópico revelando a lesão compatível com os achados de imagem. Em relação ao amartoma, pronto. Em relação ao amartoma, doutor, ele é considerado também, ele é também identificado como esplenoma ou baço dentro de baço, hemangioma, cicatriz pós-traumática, nódulos fibróticos. O amartoma, na verdade, ele é uma lesão congênita que acaba modificando um pouco a estrutura. Você acaba mantendo as células têm a sua atividade preservada, só que a estrutura, né, tridimensional acaba sendo alterada. Também mantém esse padrão no baço, como em todos os outros locais. Ela é considerada uma neoplasia na polpa vermelha e também pode estar relacionado a eventos pós-traumáticos. Você tem tecido tumoral e tecido esplênico normal, podendo variar aí de 0,3 a 20 centímetros. Na avaliação radiológica, a gente tem um padrão que pega mais o terço médio, hiperecogênico, né, no ultrassonografia principalmente, hipervascular ao Doppler. Na tomografia você pode ter componentes císticos gordurosos, como o amartoma ele tem esses componentes alterados, vamos dizer assim, a estrutura alterada, às vezes você tem bastante variado, né, bastante heterogêneo os padrões, podendo manter um isosinal em T1 e hipersinal heterogêneo em T2. Na imagem, um amartoma esplênico no paciente de 67 anos, uma massa pobremente definida, né, na seta branca, e com um realce, né, heterogêneo da massa na tomografia. Também no padrão da ressonância magnética, um sinal isointenso em T1, com levemente hiperintenso em T2 e já um realce e um realce homogêneo, né, depois da administração do gadolínio. No anatomatológico, uma lesão bastante extensa, mais homogênea, com os bordes bastante sutis. Ok, em relação ao linfangioma, a gente tem uma lesão também que é congênita, agora já não mais os vasos vasculares, mas vasos linfáticos, né, que pode ter essa massa de crescimento lento e gerar toda uma massa anormal. Pode também ser uma linfangiectasia após inflamação ou obstrução desses canais linfáticos. Em relação aos locais, né, que a gente pode encontrar a lesão, então, principalmente em partes moles, né, podendo variar aí do pescoço, axila, mediastino, dentre outros locais. É uma doença que acaba atingindo mais crianças. E se pega o fígado e pulmão, a gente acaba chamando de linfangiomatose, linfangileomiomatose. E no caso, a maioria dos casos vai ter esse padrão de acometimento. Pode também fazer parte da síndrome, né, de Klippel-Trenaunay, na qual são veias varicosas, hipertrofia óssea, dentre outros achados, mas na maioria das vezes o paciente é assintomático e as manifestações vão variar bastante em relação ao tamanho do baço. Quanto maior a esplenomegalia, mais efeito sobre outros órgãos próximos e o paciente pode evoluir com manifestações clínicas. Solitários ou múltiplos, eventualmente pode substituir todo o baço, né, causando a famigerada linfangiomatose. Na avaliação radiológica, os cílios são bastante variáveis, pode variar de hipo a anecogênico, pode apresentar pequenas calcificações. Na tomografia, geralmente subcapsulares, poder ser único ou múltiplos, o realce pelo meio de contraste do componente sólido, né, pode aparecer e também pode manifestar algumas calcificações periféricas. Ressonância magnética, o que é marcado é o hipersinal em T2. E também podem ter um conteúdo mais alto em T1, né, um hipersinal em T1. Aqui, um linfangioma no homem de 70 anos também assintomático, na onde a gente percebe, né, várias lesões
lesões circunscritas, com uma atenuação baixa e com forte calcificação aqui na ponta da seta branca. No anátomo patológico, várias lesões, praticamente pegando todo o parênquima esplênico, caracterizando a linfangiomatosa. Linfangiomas também podem aparecer, né, como multifocais, né, em várias lesões, subcapsular com uma massa hipoatenuante na tomografia, e também como lesões septadas, né, a massa, lesões císticas com septações. Aqui no anátomo patológico mostrava essa lesão mais contínua também, mais homogênea, com os limites, os bordes bem definidos no caso. Em relação à transformação nodular angiomatoide esclerosante, é uma doença bastante recente. Se eu não me engano, o primeiro caso foi descrito em 2004 e, aparentemente, é uma etiopatogenia desconhecida, mas, aparentemente, é uma reação não usual da púrpura vermelha, na qual a inflamação estromal, né, uma resposta às inflamações ou injúrias, né? A evolução morfológica normal e outras lesões benignas esplênicas, como pseudotumor, hematoma e hematoma. No caso aqui, também, né, se especula que pode ser simplesmente uma evolução normal de outras lesões. A lesão vascular primária costuma ser benigna, né? Na verdade, é uma lesão vascular primária benigna, e os nódulos angiomatóides, né, se vê bastante na macroscopia, que é de fato o que define o nome da doença. E, geralmente acomete mulheres de meia idade. 20% dos pacientes pode apresentar tumores malignos, sincrônicos e metacrônicos. Num estudo de 2012, viu, né, que algumas variáveis foram bastante presentes, principalmente a faixa etária, o fato de ser única e que no acompanhamento de 80% houve esplenomegalia. Avaliação radiológica, ultrassonografia também variável, né, pode apresentar com hipo, pode ser hipo ou hiperecogênico, com ou sem sepsis, mostra vascularização interna ao Doppler. Na tomografia, geralmente hipoatenuante, com um padrão de roda denteada, na qual o realce precoce periférico se estende centralmente. Na ressonância magnética, a lesão pode se manifestar hiperintensa na periferia e hipointensa no centro 32. Aqui mostrando a ressonância magnética, né, com o sinal intermediário em T1 e um baixo sinal em T2, na administração pós-contraste, né, mostrando um padrão de realce, né, pós-contraste em T1, periférico e também na parte dos septos intralesionais. No caso, seria essa imagem aqui. Aqui também, né, mostrando o mesmo paciente 2 anos depois, com uma estabilidade da lesão, isso fala a favor de lesões benignas, né, e com o contraste, né, o realce pós-contraste também com o mesmo padrão, marginal e septal. Em relação ao angioma de células litorâneas, é um tumor bastante raro, né, provém dos sinusoides esplênicos, que compõem toda a polpa vermelha. É também uma doença aparentemente mais recente, a etiopatogenia não totalmente elucidada, mas assim, tem alguns fatores que chamam a atenção, por exemplo, como 33% ser associado com malignidade. Dentre elas, as principais, linfoma, neoplasia coloretal e a neoplasia de pulmão, entre todas essas aqui listadas. 17% pode estar associado a alterações imunológicas ou congênitas, por exemplo, a doença de Crohn, espondilite anquilosante, dentre outras, e também pode ter reações, né, a infecções crônicas ou doença autoimune. Tudo aquilo que modifica, né, o processo imunológico, seja por estímulo infeccioso ou estímulo inflamatório autoimune. Geralmente tem um foco mais em adultos. Também é um paciente que evolui de forma assintomática, mas quando sintomático, pode-se observar a clínica de hiperesplenismo e esplenomegalia. Na avaliação radiológica, temos umas lesões também bastante variadas, pode ser hiper ou hipoecogênica, mas geralmente tem um padrão mais mosqueado. Não tem lesões evidentes, no caso,
vem aquele padrão mais rosqueado, com limites às vezes mal definidos, e no Doppler com vascularização mais central e periférica. A tomografia, geralmente na fase precoce, é mais hipoatenuante, isodenso nas fases tardias, na ressonância magnética, T1 pode manifestar como hipossinal e T2 como hipersinal. Interessante também que a deposição de hemocidanina acaba tendo um hipossinal em T2, inclusive o Giovanni até explicou sobre o mecanismo, né? Por ter esse padrão mais eletromagnético, ele acaba não tendo tanto sinal, né? Perdendo o sinal no caso. No angioma de células litorâneas, portanto, né, mostrando uma lesão bastante heterogênea, como é que é uma ecotextura com múltiplas massas, né, aparentemente, e em outro corte, né, com uma massa hiperecogênica focal. Aqui também, agora, massas confluentes e também hipotenuantes na CT, né, na tomografia computadorizada, e com massas, né, também já depois do contraste, com um realce bastante homogêneo, né? No caso aqui, inúmeras massas, né, com mais hipoatenuantes, praticamente em todo o órgão, e aqui fica o anátomo patológico, uma peça macroscópica, revelando que se trata, né, de lesões aparentemente provenientes dos sinusoides, né, essas células litorâneas, no caso. Falando também nos padrões de imagem da ressonância magnética, em T1 a gente pode ter hipossinal, né, das várias massas, em T2 ainda uma diminuição ainda maior, né, do sinal, e na ponta da seta branca. Na lesão no anátomo patológico, a macroscopia, uma lesão com os bordes parcialmente definidos, na verdade, assim, uma definição não tão bem evidente, mas uma massa, né, de grandes proporções, praticamente aí quase um terço do órgão, né, revelando uma lesão compatível com os achados de imagem. E, por fim, falando sobre o pseudotumor inflamatório, que no caso também chamado de tumor estromal esplênico, ele tem uma etiopatia desconhecida, mas pseudotumor não é uma doença exclusiva do baço. Ele pode se apresentar ou começar, né, iniciar a clínica em vários locais. Por exemplo, na órbita, no trato respiratório, gastrointestinal e no fígado. Geralmente, o que se mostra é uma lesão reparativa inflamatória, às vezes de outros locais, que pode aumentar naquele tecido linfóide específico, às vezes no baço ou em outros locais, gerando esse pseudotumor. Geralmente é uma lesão rara, até difícil, foi difícil de achar algumas imagens, e costuma pegar mais adultos de meia idade e idosos. Em relação ao padrão de imagem na ultrassonografia, pode ser ecogênico, discretamente hipoecogênica, e também apresentar calcificações. Na tomografia, geralmente é hipotenuante, a região central pode ter uma região estrelada, né, com hipotenuação devido à necrose e fibrose. Também padrão de realces na fase periférica, um padrão até que semelhante às outras lesões. A ressonância magnética em T1 pode ser isointensa, em T2 um padrão mais variável. Importante lembrar também da área central, manifestando hipossinal em T1 e T2 nas fases tardias. Aqui, um dos poucos estudos que fizeram sobre o pseudotumor, né, o pseudotumor inflamatório esplênico, portanto, a imagem não está de uma qualidade muito boa, um estudo mais antigo, que revelava uma massa, né, com uma baixa densidade nessa região aqui, que realçou depois do contraste. É isso, doutor. Aqui estão as minhas referências bibliográficas.